Idosos irmãos, paz e amor é o que desejo para todos nós. E também, juntando a isso, alguns conhecimentos espirituais que vão nos ensinar a caminhar nessa vida difícil. Como sempre, seguindo sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Várias coisas já foram vistas, já foram lidas, explicadas, muitos exemplos de irmãos nossos desencarnados que vieram com esse único objetivo, de mostrar o caminho, a senda certa. Hoje nós vamos falar do assunto Sede perfeitos. O homem de bem, os bons espíritas, o dever, a virtude, características da perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso. E se apenas saudardes vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso, Mateus, versículo 5, que ele está falando do que Jesus costumava falar quando ele se caminhava para dar nas suas peregrinações, que ele passava os seus conhecimentos, conselhos aos outros. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amai os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade, em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato, se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de forma alguma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, visto que o que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência,
a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o início de uma maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau da perfeição se dá em razão da extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E o homem de bem? E o homem de bem? Vejamos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem um sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seu interesse, a justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus próprios. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos, as perdas de toda ação generosa que lhe possa fazer. É bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é seu guia, tendo como certo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoar. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência,
e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual prestará contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob seu comando, depende dele, trata-os com bondade, benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para esmagá-lo com seu orgulho. Evita tudo isso, o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam também respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, caros amigos, vocês estão vendo, né? Que não é fácil, não é de um dia para o outro que nós vamos dominar nossos pensamentos, nossos atos, né? E como eu falei também, que entra nisso tudo um pouco de uma ignorância, uma falta de cultura. Então não é de uma hora para outra que a gente vai virar, né? Virar de outra maneira. Aos poucos, a gente vai mudando, vai influenciando a esse, vai influenciando aquele, né? O outro mesmo que não teve uma... Coitado, às vezes tem pessoas que não teve nada de educação, nada de orientação. Nesses tipos de vida que a gente tem, a gente sabe, né? A mãe trabalhando desde cedo. E então, ela não sabe, né? Como orientar esse filho ou filha, né? E assim vai para o seu serviço, né? Para ganhar seu pão. E muita coisa fica sem ser falado e ensinado. Então, vocês estão vendo que tivemos exemplos de como a gente ir fazendo jus para que a gente possa se tornar esse homem bom. Até breve, irmãos.